Diz assim, ó: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ler de novo. Por que buscais entre os mortos o que vive? Versículo 6 diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Como nós já sabemos, primeiro dia da semana, no domingo, há mais de 2000 anos, como um domingo como hoje, Jesus ressurreto vence a morte e ressuscita. E quando as mulheres vão até o túmulo procurar por Jesus, vê a pedra removida, e elas começam a chorar, e começam a perguntar: onde está Jesus? E a Bíblia diz que 2 anjos aparecem a essas mulheres e dizem: olha, por que vocês procuram entre os? Ele vive. Amém? Será que tem alguém que pode dizer aí para alguém do seu lado, dizer assim: Jesus está vivo? Pergunta aí: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? O que Jesus estava dizendo com isso? O que Jesus nos ensina com isso? É que hoje Ele está vivo. Quantos aqui creem nisso? Só que o mundo ainda não descobriu. Poucos são aqueles que creem e buscam essa vida que Jesus tem para nos dar. As pessoas hoje ainda procuram entre os... Você sabe como é que o mundo vê Jesus? Dá para colocar minha imagem aqui, por favor? Assim: bandido bom é bandido morto. Só arrancou isso da onde? Do estado de São Paulo, jornal. Bandido bom é bandido... Dá para ver aí? Apaga a luz, filhinha, por favor. Dá para ler aí ou não? Aí eu te pergunto, se foi brincadeira, se é verdade, a intenção é o que vale. É assim que o mundo vê Jesus. O mundo vê Jesus assim, como... Pode tirar essa porcaria daí. Isso não representa o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão sabe que Jesus nunca foi bandido. E o verdadeiro cristão sabe que nem morto ele está vivo. Amém? Mas por que eu lhe coloquei essa imagem? Porque é assim que o mundo vê. O mundo procura entre os mortos aquele que vive. O mundo procura as pessoas, quando elas estão vazias de Jesus, elas procuram satisfazer a sua vida naquilo que está morto, na mortandade desse mundo. Eu estava falando agora com um pastor, eu estava dizendo:
Uma pessoa está passando por problema no seu casamento. Ao invés de ela trazer vida para esse casamento, ela vai buscar saída entre os mortos. A alegria desse mundo é uma busca profunda nas coisas que estão mortas. As pessoas querem ser satisfeitas, precisam da satisfação dos mortos para tentarem ser felizes. Você vê pessoas que passam a noite bebendo, se drogando, pessoas que não têm paz dentro de si, que precisam satisfazer a sua vida ali fora, entre os mortos. Quando Jesus falou, olha, por que você quer viver entre os mortos, se você tem alguém que está vivo, e que pode te trazer vida, que pode te trazer não só uma vida normal, mas uma vida em abundância dentro de você, que te traz paz. Hoje as pessoas, a satisfação dela está em continuar vivendo um Jesus morto. Quando é que a gente vê isso? Quando ela não acredita numa oração. Quando você passa num estádio e tem um show, e o show está lotado e as igrejas vazias. Hoje era para as igrejas em todo o mundo estarem como? Pelo menos hoje. Mas as pessoas não estão procurando Jesus para satisfazer a sua vida como uma fonte de vida. As pessoas procuram o prazer desse mundo, que só traz desilusão, tristeza, amargura, morte e atrás de morte. Ou seja, quem procura a morte acha o quê? Quem procura entre os mortos vai encontrar o quê? É por isso que o mundo não satisfaz. É por isso que o mundo não traz alegria. É por isso que a pessoa passa a noite inteira bebendo, mas no outro dia ela continua triste. É por isso que a pessoa, é muito mais fácil ela procurar o mundo quando o mundo diz assim, olha, teu casamento está ruim, divorcia. O mundo traz morte. Mas Jesus não. Jesus traz a satisfação da vida, a paz dentro da nossa alma. Só que hoje o mundo corre atrás da satisfação dos mortos. E Ele não ressuscitou para isso. Ele ressuscitou para que a gente tivesse essa vida, para que a gente tivesse essa alegria dentro de cada um de nós. E ela vem quando de verdade a gente deixa de andar entre os mortos para andar com Cristo, para viver com Cristo. Eu vejo às vezes a pessoa diz assim, você é louco, você é doido, você vive na igreja. Não, eu vivo em Cristo. Eu vivo com Cristo. E quem vive em Cristo não tem prazer entre os mortos. Quem vive com Cristo tem prazer nas coisas de Cristo. Quem vive com Cristo tem prazer na sua palavra. Quem vive com Cristo tem prazer de falar de Cristo. Quem vive com Cristo tem os sentimentos de Cristo na sua vida. Mas hoje você não vê mais. Por quê? Porque as pessoas estão mortas dentro da casa de Cristo. Estão mortas por dentro. Porque quando estão passando por um problema, não procuram aquele que está vivo, mas procura a solução dos seus problemas entre os mortos. E repito, quem procura entre os mortos vai encontrar o quê? Podridão, tristeza, angústia, amargura. Jesus, ele falou, olha, vocês estão procurando entre os mortos, eu estou vivo. Eu avisei vocês, eu ia morrer, e ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Jesus falou, por que vocês ainda continuam acreditando?
como é que os discípulos estavam apavorados? Os discípulos estavam apavorados porque quando eles viram que crucificaram Jesus, mataram Jesus, eles disseram: acabou a nossa esperança, acabou. Ele dizia que era o que ia nos redimir. 2 dos seus discípulos começaram a ir embora para Emaús, outros começaram a voltar a fazer aquilo que faziam antes. Pedro voltou para o rio para pescar, no mar. Eles começaram a se perder sem Jesus. E diga aí a quem está do seu lado: sem Jesus não há direção. E quem não tem direção se perde. Amém? Quando a gente vive sem direção, é como se a gente andasse por um caminho sem saber aonde vai chegar. Quando a gente tem um encontro de verdade com Cristo, é como se Ele acionasse o GPS e Ele começasse a guiar a nossa vida, dirigir a nossa vida. Você vê, quando você vai para um lugar hoje, a facilidade da internet, a facilidade do telefone móvel, a facilidade hoje que existe. Na minha época, antigamente, você queria ir para um lugar, tinha como era o nome? O guia. Era um livro dessa grossura assim, que você tinha que procurar a rua para saber onde é que você ia chegar. Hoje não, hoje você abre o celular e escreve a rua, parece uma mulher lá, você nem sabe se ela é doida ou não, mas você acredita no que ela fala. De vez em quando ela te leva para uns buracos, e aí, nunca é a mulher, tá, gente? É o Waze. E aí tá lá, vira para a direita. Eu não sei se já aconteceu com você de estar seguindo o GPS e de repente caiu a conexão e você dizer: volta, pelo amor de Deus, porque para onde eu vou? Quando você perde a conexão com Cristo, quando a sua conexão com Deus está perdida, é como se você tivesse o melhor celular, o melhor GPS, mas ele não te dirige para onde você tem que ir. Você vive sem direção, você vive tentando acertar, e quem vive tentando acertar tem possibilidades de acerto, mas quem vive com Cristo, o acerto é 100%. O problema é que nós vamos tentando ver até onde chega. E nós somos especialistas em pagar para ver. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, estou vivo, tentando ver até onde chega. E nós somos especialistas em pagar para ver. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, estou vivo. E se eu estou vivo, agora imagina se Jesus vivo dentro de nós. Imagina essa ligação com Deus, imagina essa experiência de verdade com Deus, imagina você 100% ligado com Deus. Ainda que você vai se perder, Deus está dizendo: olha, vira para a direita, porque esse caminho não é o que eu escolhi para você. Olha, vira para a esquerda, porque esse caminho não é o que eu escolhi para você. Nós vemos acontecer isso com Pedro. Se você notar, Pedro era um dos discípulos mais agitados, em português claro, mais doidão que Jesus tinha. Ele era o que dava a cara para bater, arrancava a espada, andava sobre as águas. Ele era malucão. Ele não tinha medo. Mas quando Jesus morre, ele morre, sabe o que é que acontece? Ele fica sem direção. Ele se reúne com 7 discípulos. E ele não tem mais direção, ele não sabe mais para onde ir. Porque ele se sente sozinho.
Entenda se não é assim que a gente se sente distante de Deus, sozinho. Quantas pessoas entram num estágio de depressão, entram num estágio de angústia, entram num estágio achando, olha, para mim nada dá certo, por que eu nasci? Por que a vida é assim comigo? Quantas pessoas começam a olhar para dentro de si e dizer, olha, parece que para mim nada dá certo. Quando a coisa está acontecendo dessa maneira, é por quê? Porque ela está sem direção. Porque quando você tem um direcionamento, e você tem uma palavra que te direciona, você sabe aonde é que você vai chegar. O problema é que quando você está desconectado desse Jesus que está vivo, desse Jesus que ressuscitou, você vive perdido, sem direção, sem caminho, sem saber para onde vai, sem saber como agir. Às vezes eu estou conversando com a pessoa diz assim, me dá uma palavra, apóstolo, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu soluciono isso? E quando a gente chega nesse ponto é porque a gente está perdido. E quando você começa a procurar entre os mortos, porque quem está mais morto que você vai orientar você tanto quanto ele tem aqui dentro para te oferecer. Conversa com alguém que está mal, ele vai te orientar como? Mal. Conversa com alguém que não acredita num Jesus vivo e diga para ele, olha, estou precisando de ajuda, ele vai dizer, eu também. Conversa com alguém que está separando, ele vai dizer, olha, eu já separei, você pode separar também. Fila anda. Sabe como é que os mortos tratam hoje a família? A fila anda. É assim. Sabe como é que os mortos hoje tratam os problemas? Quando a pessoa está sem direcionamento, ela não sabe onde ela vai chegar. E Pedro, a Bíblia diz, você está com a Bíblia aí? Olha só, vai um pouquinho lá em João. João, capítulo 20. Posso ler? João capítulo 20. Versículo de número 19. Posso ler? Diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com o quê? Com o quê? Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: pais. Sabe como é que eles estavam sem Jesus? Apavorados. Ou seja, enquanto eles estavam andando com Jesus, Jesus andava e os seus discípulos o seguiam. Mas quando Jesus morre, para eles perdem o GPS da vida. Eles não sabem mais para onde ir, eles não sabem mais, eles começam a estar perdidos, sem direção. Mais ou menos assim, vem cá, bispo. Imagina que a bispa é Jesus e eu sou um seguidor de Jesus. Então eu estou seguindo ela e ela é que está me dando direcionamento. Tudo que eu preciso está vindo dela. Vai, filho. Para onde ela vai, eu estou indo. Então eu não tenho preocupação onde é que eu vou chegar, porque eu estou seguindo ela. Quem está dirigindo a minha vida é ela. Estou tranquilo, estou em paz. Minha casa está em paz, porque eu sigo a quem? Minha família está em paz, porque eu estou seguindo a quem?
Ou seja, minha empresa, meu trabalho, as minhas coisas estão em paz. Não quer dizer que eu não passe por luta, que eu não passe por problemas. Eu passo por tudo isso que eu estou dizendo, mas eu estou em paz porque eu estou seguindo a quem? Mas quando eu perco a conexão, quando Cristo... Aí eu começo a me sentir como? Para onde eu vou? E agora? Como é que eu faço? Espera aí, antes eu lembro que eu andava para lá, Jesus ia para cá, mas e agora eu vou para onde? Como é que vai ser minha vida? Espera aí, minha empresa, meu negócio, minha família, espera aí, como é que é a vida de alguém que perde a conexão com Cristo? Está morto. É por isso que você vê a pessoa dizer assim, ó, eu oro e não sinto nada, porque sem conexão não tem. Sem conexão você não sabe nem o que está fazendo na igreja. Sem conexão você anda sem rumo. Por isso não prospera, por isso a vida não muda, por isso as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque o que muda não é vir à igreja, o que muda não é o pastor que está na igreja. O pastor não é milagroso não. Às vezes eu vejo a pessoa dizer, olha, o pastor, vai no pastor que o pastor te cura. Pastor não cura, pastor prega aquele que cura. O pastor simplesmente te leva ao encontro. O pastor não pode nem te direcionar. O pastor simplesmente prega a palavra para que você tenha um encontro com aquele que passa. Foi dormir 4 horas da manhã, né, bicho? Ainda não acordou, né? Aquele que passa. Então o pastor está dizendo, olha, vai passar alguém por aqui, gente. E esse alguém é Jesus. Se você agarrar com ele, então você vai ter direcionamento, você vai ter vida, vai ter saúde, você vai ter paz. O pastor está pregando, mas tem gente que não está nem. Então Jesus passa. Jesus, dá para ser mais rápido, Jesus? Isso. Vou botar você na academia, meu Jesus, você vai ver. Passa reto, Jesus, assim ó, passa, isso. Não, desce, Jesus, isso. Pronto. Jesus passa e... apóstolo, mas eu estou na igreja. Só que Jesus... E quando ele passa isso... Oi? Estava onde? Fui beber aguinha. Estava no banheiro. Estava no celular. Eu falei para a menina da câmera, agora nós vamos conectar a câmera aqui no projetor. E agora quando eu ligar o celular na igreja eu vou mostrar aqui. É para a gente ver o que você está vendo também. Aqui nós é curioso. Nós somos curiosos, tudo curioso aqui. Quando você estiver no celular, vou mandar ela dar um zoom. Entendeu? Aí ela dá aquele zoom que a câmera dá ali, a câmera lá do outro lado da rua. Aí você está no celular assim, aí vai dar um zoom assim, sai lá no projetor para a gente vê junto. É porque deve ser mais interessante do que o Jesus que está passando aqui. O problema não é o pastor que é chato. O problema é que se você não escuta o que o pastor está falando, Jesus passa. Hoje eu emagreço ela. Depois pode comer chocolate à vontade. Jesus passa. E você não conecta com ele. Você está entendendo, sim ou não? E aí você continua a vida como? Procurando saída, procurando encontrar um rumo. E aí, claro, a gente não para de viver. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a viver no automático. Tem alguém comigo aí? E sabe o que é viver no automático? É não se importar mais, está passando pelo problema, vai empurrando com a barriga. Está comendo ovo e está orando para que a galinha não morra, para não parar de botar ovo. E vai assim, vai empurrando com a barriga. Não tem perspectiva de chegar em nenhum lugar. Por quê? Porque está morto. E
Jesus falou: peraí, vocês comemoram Jesus que ressuscitou, mas procuram ajuda em alguém que morreu? Vem para a igreja dizer: sou um ressurreto, que eu ressuscitei ao terceiro dia. Então peraí, se conecte comigo, que você vai ter vida. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele está dizendo? Você pode ter chegado na igreja morto, mas esse Jesus, quando você se conecta com Ele... Não vou falar de novo, porque eu não sei para quem eu estou falando isso hoje. Eu estou dizendo para você: você pode ter chegado morto, ter acabado, o mundo pode ter te truciado, destruído, mas quando você escuta a palavra que Jesus vai passar, quando você escuta que Ele vai passar, quando você escuta que Ele vai passar, e Ele passa, e você agarra nele. É o quê? Nada. Você nunca mata sozinho. E sabe o que é o legal? É que agora você não está mais perdido. Você voltou o sinal do GPS. Então você sabe onde é que vai chegar. O que não estava dando certo, Jesus começa a dizer: olha, faz o seguinte, não funcionou assim? Vai para a direita. E aí você começa a ir para onde? Vira para a esquerda. E aí você vai para onde? Vira para cá. E você vira para cá. Porque você não segue mais a desorientação da vida. Você segue um Jesus que te orienta, um Jesus que vai à frente. E olha, pergunta para mim: quantas vezes Jesus errou? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falhou? E o GPS? Falha? O melhor amigo já falhou? Aquela pessoa que você disse assim: não, pode contar comigo, o que você está precisar, bate aqui que eu estou aqui. Já falhou já? São uns dois, né? Já falhou? Não sei se aconteceu com você, de você precisar da ajuda humana e ela falhar. Já aconteceu? Com quem já aconteceu aí? Já aconteceu? Mas eu duvido que se você precisar da ajuda de Deus e estar conectado com Ele, vai falhar alguma coisa na sua vida. Não falha, meu querido. O problema é que a nossa conexão com Deus está. Você vê, Ele diz assim: olha, vocês estão temorizados, fica calmo. E sabe o que é que Jesus faz? Jesus diz assim: vocês vão agora ter paz. Paz. Só que tinha um grupinho que não estava lá. Tinha um grupinho que era 7. Quanto? Era o grupinho dos imperfeitos, apesar de 7 ser o número da perfeição. E esse grupinho não estava. Eles resolveram tentar fazer do jeito deles. E sabe quem era o cabeça do grupinho? O Pedro. O segundo do grupinho, Tomé. Era um grupinho, faz assim, Para quem não sabe, você sabe quem era Tomé ou não? Abraão era o pai da fé, hein, Tomé? O pai dos buracos, que ele queria ver o buraco para poder se dar certo. O pai da incredulidade. Com quem Pedro estava? Com Tomé. Está aí na sua Bíblia, cadê? Corre um pouquinho mais para frente aí, lá no 21, olha lá. Posso ler? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tibériades.
Tiberíades. E foi assim que manifestou. Estavam juntos. Eu não vou pedir aqui, porque geralmente quando a gente está lendo a Bíblia, eu falo assim, troca seu nome. Eu não falo? Falo ou não falo? Hã? Quantas vezes você já ouviu eu falar assim, ó, tira o nome do fulano aí e põe o seu? Não falo? Eu não vou pedir para fazer isso aqui não, porque eu tenho certeza que você não faz parte desse grupinho. Faz. Então não vou falar não. Ó só os camaradas, ó. Simão, Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná de Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Para quem não sabe, os filhos de Zebedeu era o que a mãe chegou e falou para ele: ó, senhor, quando você morrer, você pode pôr esse aqui, ó, que esse aqui eu gosto dele. Você põe esse aqui na sua direita, esse aqui você põe na sua esquerda. Jesus falou: peraí, irmãozinho, não é assim não. Tá lá do meu lado é só para quem conquista. Olha lá, ó. Disse Simão Pedro: vou. O que ele disse? Só que Jesus estava lá na casa dos que estavam com medo. E esse grupinho era dos valentes. Estavam procurando, vamos ver onde é que nós vamos chegar. Não tem um grupinho dos valentes? Sim ou não? Qual é o grupinho dos valentes? Aquele que diz assim, ó, pode deixar, senhor, eu resolvo. Aqueles que estão dizendo para Deus o tempo todo: pode deixar, não precisa do senhor não, pode deixar que eu resolvo. Não tem? Aqueles que quando Deus está dizendo: olha, você quer que eu vou? Ele disse assim: não, fica tranquilo, isso aqui eu mesmo resolvo. Esse é o grupinho dos valentes. E olha só, disse Simão Pedro: vou. E disseram aos outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela mesma noite, isso tudo no domingo. Continue. Nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era. E perguntou Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? E responderam o quê? Não tinha. Por quê? Porque eles tinham ido pescar, mas não tinha. Fala aí para quem está do seu lado: você pode ser um ótimo profissional, uma ótima pessoa, você pode ser uma pessoa excelente, caridosa, bondosa, mas sem direcionamento de Jesus, o nada sempre vai fazer parte da sua vida. Sempre vai ter uma área que o nada vai estar lá. Sempre. E olha só, Jesus pergunta para eles: você tem alguma coisa para comer? Eles dizem: por quê? Porque eles tinham pescado. Olha o grupinho dos pescadores. Foram pescar, mas não pegaram nada. E olha só Jesus falando com eles, ó. Então lhe disse: lançai a rede a... Isso aqui é o quê? Diga: o GPS do céu não erra. Olha o que Jesus fala para eles assim: ó, vocês não pegaram nada, não tem nada para mim comer, tá bom, faz o seguinte, lança a rede Ainda bem que eu não sou Jesus, que eu estou mandando você lançar a rede para a esquerda. Lança a rede para... Qual era a direção? Quer dizer, tinha peixe no mar? Tinha peixe. Mas se tinha, por que eles não pegaram? Porque sem Jesus não tem direção. Você pode ter empresa, você pode ter a sua vida, você pode ter o seu trabalho, mas não passa daqui. É aquilo e pronto. Ou seja, trabalha para o pingado, vive para o pingado. Quando Jesus disse: olha, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu não ressuscitei, eu não venci a cruz
Porque eu não tinha nada para fazer, não. Falei, vou morrer na cruz por eles. Eu não tinha nada e vou morrer lá. Não, ele venceu a cruz para que você fosse mais que vencedor. Para que você fosse vencedor. Para que quem tivesse conectado com esse Jesus, quando alguém perguntar o que te fez se tornar um mais que vencedor, você vai dizer, foi o sacrifício do meu Deus, foi ter recebido Jesus na minha vida, foi ter tido um pacto com esse Jesus. Quando Jesus morreu por nós, morreu para trazer vida e vida em abundância. Mas a falta de conexão faz a gente andar perdido, sem rumo, lutando. Tem pessoas que acreditam mais na força do braço dela do que na própria força de Cristo, que venceu a morte. Quando você acredita na força do seu braço, você está dizendo para ele, olha, pode deixar que eu sei onde é que está o peixe, pode deixar que eu sei onde é que está o rio, pode deixar, eu não preciso da ajuda do Senhor, não se preocupa não. Quando, sabe, eu vejo às vezes a pessoa dizer assim, olha, se eu tivesse mais tempo para Deus, imagina quando você estiver numa UTI, se você não tem tempo. Mas a gente espera chegar no extremo. A gente espera quando Jesus pergunta, e aí, o que você tem? Geralmente é assim que a gente chega na presença de Deus. O que você está trazendo? E você diz o quê? Nada. Por quê? Porque eu não tenho nada. É geralmente nesse momento, é no momento em que a gente despreza a ajuda de Deus, que lá na frente a gente vai lembrar que sem Ele não tem peixe. Que se Ele não te abençoa, não tem peixe. Que se Ele não toma a frente do teu trabalho, é só um trabalho. Que se Ele não toma a frente da tua vida, é só uma vida. Se Ele não toma a frente do teu casamento, é só mais um casamento. Mas quando Jesus toma a sua frente, Ele não entra na sua vida por entrar, Ele entra para te direcionar. Ele vai dizer, olha, na direita, olha, agora você vai para a esquerda, agora você vai para lá, você vem para cá, não sai, vira. Você sabe qual era o segredo dos grandes heróis da fé? É que antes de sair para a guerra, buscava Deus. Você quer vencer batalhas, não importa quão grande ela seja, não importa o tamanho que sejam as suas lutas, quem venceu a morte, quem ressuscitou ao terceiro dia, é poderoso o suficiente para te dar vitória em qualquer luta que você tenha. Qualquer uma. Tem alguém que está aí nessa manhã comigo? Olha o que ele diz aí, vou terminar. Lançai a rede e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede de tão grande que era a quantidade de... Onde é que esses peixes estavam escondidos? Será embaixo do barco? Alguém já pescou aí? Alguém já... Nunca ninguém pescou, não? Alguém já viu alguém pescar? Quem já viu? Como é que pesca? Já viu lançar rede? Você sabe como é que lança rede? Na verdade, rede é uma forma carinhosa, bonita de chamar tarrafa. Que na verdade chama tarrafa. E sabe como é que funciona? É mais ou menos assim, você abre ela aqui no seu ombro e você mira para um lado e lança. E joga com a cordinha amarrada no punho. E aí a rede ela cai, e conforme ela cai, as chumbadas que estão na ponta da rede se fecham, e o peixe que está passando por ali pega, e aí vem com a cordinha e arrasta. É por isso que tarrafa é proibido. Tarrafiar ou sarrafiar, como diz na pescaria, é proibido. Por quê? Porque não dá a chance do peixe. Quando você lança a minhoquinha, ele tem a opção de ficar olhando e dizer tem um bobão lá pensando que eu vou cair aqui, né? Mas a tarrafa não dá a opção dele escolher, então é proibido. Só que naquela época se jogava a rede, e eles jogavam a rede. Ou você acha que eles falaram, não, vamos jogar a rede só aqui, se pegou, se não pegar a gente volta para casa. Eles sarrafiaram a rede para todos os, mas não pegaram nada, porque não tinha direcionamento.
E eu fico imaginando Jesus olhando, dizendo assim: segunda vez, hein, Pedrão? Já tinha ensinado ele lá atrás. Aqui Jesus já tinha morrido e estava ressuscitado. Mas lá atrás, quando Jesus estava vivo, quando Jesus vai chamar Pedro, ele está ensinando Pedro. Ele empresta o barco de Pedro, manda Pedro lançar a rede para a direita. Pedro pega muitos peixes. Mas parecia que Pedro tinha um problema de se conectar com quem? De esperar o direcionamento, de viver sob o direcionamento de Deus. Olha o Pedrão jogando a rede de novo, não pegou nada. Aqui continua. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu suas vestes porque havia se despido e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra senão 200 côvados. E ao saltarem em terra, viu ali algumas brasas, e em cima, e o quê? E havia também o quê? Vamos relembrar aqui. Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: tem alguma coisa para... E eles respondem o quê? Até então tinha o que para comer? Nada. Só que Jesus fala para eles: agora vocês vão lançar a rede. Lança a direita. E quando eles lançaram, um dos discípulos a qual Jesus amava, por que será que Jesus amava esse? E a Bíblia descreve ele como o discípulo que Jesus amava, o que se recostava no... E sabe onde é que ele estava se metendo? Com o grupinho dos 7. Sabe quem lembra? Quem presta atenção. Não é assim? Diga aí para quem está do seu lado: sabe quem lembra? Quem presta atenção. Quando Jesus fala, lança a rede à direita, ele não estava brincando de dar direcionamento, não. Ele estava dizendo assim: vamos ver se eles se lembram que lá atrás eu já falei para eles que para pescar precisa de direcionamento, precisa de palavra e estar conectado comigo. Deixa eu só falar a palavra mágica que eu falei lá atrás, para ver se eles se lembram. Ei, joga a rede à direita. E que Jesus amava falou: opa, quem é? Quem é? Pedro do céu, sabe quem é? É Jesus. Por que ele se lembra que é Jesus? Porque ele já tinha prestado atenção lá atrás e tinha visto que o Jesus tinha dado direcionamento para Pedro lá atrás. E Pedro tinha feito uma pesca maravilhosa, quando ele também não tinha pescado nada. Então Pedro volta, vai falar com... Peraí, é Jesus? Vamos ao encontro dele. Quando Pedro chega, sabe o que tinha? Pão e peixe. Jesus estava fazendo um churrasquinho, esperando eles. Quando eles chegam, ó, Jesus, ó, estão trazendo os peixes? Então, guarda esse para mais tarde, porque aquilo que para vocês é nada, o que vocês não têm, eu tenho para oferecer, tá vendo? Ó, quando eu pedi para vocês, vocês não tinham nada para me oferecer, mas eu tenho. Eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus provedor, eu sou aquele que está provendo, Jirah-Rafá, eu sou aquele que está aí, o Emanuel, eu sou aquele que está na sua vida todos os dias, Deus provedor. Você não tem para me dar, mas eu tenho muito para te oferecer. Está aqui, ó. Quando eles voltam, estão voltando com aquilo que Jesus havia dado para eles. Só que Jesus falou: olha, eu pedi para vocês alguma coisa, sabe o que vocês tinham para me dar? Nada. Mas ó, quando se conectam sobre a minha palavra, você pode não ter nada, mas eu tenho. Não te falta nada. Senta aqui, irmãozinho, come um peixinho comigo, come um pãozinho comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa vida não vai para frente se só você pensar em assistir um culto. A nossa vida vai para frente quando a gente se conecta com Deus. O que eu estou tentando te explicar nessa manhã é que se Jesus que ressuscitou, Ele não ressuscitou por ressuscitar,
Ele disse: eu vim para que vós tenham vida e vida em abundância. Só que, sabe o que é que ele disse? Eu te dou a semente. Só que, se você come a semente, como é que você vai colher mais? Olha os ensinamentos de Jesus. Eu sou a árvore, você é o fruto. Se você não está ligado de mim, o fruto morre. Não é assim? Você já viu nascer manga desconectada do pé? Hã? Não. O pé pode ser excelente, mas se você desconecta a manga, ela morre. O que Jesus está dizendo é: o que você precisa? E o que você precisa para entender que não basta você estar aqui, nós precisamos estar conectados. O que você precisa para entender que se você não sair do automático, não muda. Entra culto, sai culto e você só está participando de uma reunião. E vai viver uma vida no automático. Vai ficar correndo atrás do vento. E nós não fomos chamados para viver no automático. Nós precisamos ser dirigidos até nas pequenas coisas. Tem hora que nós vamos precisar do direcionamento de Deus para saber o que a gente faz da vida. Eu não estou dizendo só quando você precisa de dinheiro ou prosperidade ou coisas materiais, não. Tem coisas que nós precisamos de direcionamento na vida interior. Tem horas que você precisa de um conselho. E não é do ser humano, é de Deus. Tem hora que você está prestes a pular do buraco. Se você pergunta para o ser humano, ele vai mandar você pular. Mas tem hora que você precisa ouvir Deus. Como é que a gente ouve Deus se não estamos conectados com Ele? Se somos emotivos, se só aparecemos na igreja quando pode. Como é que eu acredito num Jesus que ressuscitou se eu estou procurando saída nos mortos? Você pode estar na melhor faculdade do mundo, mas se Jesus não te abençoar, para que serve? Você pode estar no melhor trabalho do mundo, se Jesus não abençoa o seu trabalho, para que serve? Você pode ser o maior dos maiores, se Jesus não estiver na sua vida, serve para quê? Fala para mim. Você pode ter a maior fonte de renda da sua vida, mas se Jesus não está, nós passamos pela pandemia. Milionários e milionários se viram encurralados. Por quê? Porque não podiam salvar sua própria vida com o dinheiro que tinha. A nossa vida, se ela não estiver conectada com esse Jesus que ressuscitou, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantos estão aqui comigo hoje? Eu pergunto para você: onde é que você está buscando a satisfação da sua vida? Se satisfazer. No que você está buscando? Eu estava falando com uma jovem esses dias. Eu falei para ela: por que você não volta para a igreja? Ela não é daqui da igreja, de uma outra igreja. E ela falou assim: eu sei que eu preciso, mas por enquanto, ela falou, pastor, o mundo está satisfazendo as minhas vontades. Mas talvez quando você chegar na minha idade, ou talvez você que tem a minha idade, você vai entender que lá atrás a gente pensava assim também. E quando você vai amadurecendo, você vai vendo, falando: caramba, se eu tivesse esse Jesus comigo hoje, lá atrás, eu não tinha passado metade do que eu passei. Sabe por quê? Porque o mundo oferece a satisfação da ilusão. O mundo prega aquilo que nós vimos: um Jesus morto, bandido bom é bandido morto. Espera aí.
Ah, pastor, é guerra política, não importa o que seja. Se mata entre si, mas não fale do nosso Jesus. Não tem o que falar. Não fale daquele que traz vida. Não tem o que dizer, não diga daquele que salva, daquele que traz esperança. Não importa o que seja. Por causa disso é que nós estamos vivendo tempos como nós estamos vivendo. Por causa de coisas assim é que nós estamos sendo castigados pela natureza. É porque nós estamos vivendo sem direção. O ser humano perdeu o direcionamento, porque busca sair dentre os mortos, quer solucionar. É assim. O ser humano está assim. O ser humano não tem mais paciência. Para no farol do carro e quer brigar. Não tem mais roubo, é morte. Acabou. A violência está vivendo sem direção. O mundo está vivendo sem direcionamento. Está perdido. Não sabe para onde vai. Não sabe se vai para frente, se vai para trás. As pessoas estão perdidas. As famílias estão perdidas. Não tem direcionamento de casa. Não tem direcionamento para os filhos. E a gente precisa entender que se Jesus nos chamou, não chamou para a gente jogar a rede para o lado errado, não. Jesus te chamou para jogar a rede para o lado certo. Quem é de Cristo não pode faltar peixe. Quem está entendendo? Tem dia que você vai jogar, não vai pegar, mas não é porque você não pegou naquele dia que você vai deixar de pegar, porque o dia que você errar, Jesus vai dizer, sabe por quê? Porque você não perguntou para mim. Pergunta aí, agora fala, quando é que você quer? Pode jogar aqui, ó, joga aqui que você vai ver. Sabe por quê? Ele sempre vai direcionar a sua vida para o lugar certo. Mas ter Jesus, olha a proposta, olha bem para mim, é mais do que estar sentado aí. Ter Jesus é quando você tem um encontro de verdade. E esse encontro, ele acontece aqui dentro. Conhecer Jesus é mais do que sentir um arrepio. Conhecer Jesus é mais do que uma emoção. Conhecer Jesus é ter a certeza de que você encontrou Ele. De que você teve um encontro de verdade. Apóstolo, mas eu falo em línguas, o diabo também. Eu oro, o diabo também. Eu conheço a Bíblia, o diabo também. Então como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Jesus disse, pela árvore conhecereis os frutos. Nós sabemos que a presença de Deus está na nossa vida pelos frutos que nós damos. Não é porque fala em línguas, claro, todo batizado do Espírito Santo fala em línguas, mas nem todo mundo que fala em línguas é batizado no Espírito Santo. A gente precisa ter um encontro com Deus de verdade. Tem alguém aí? Você precisa encontrar esse Jesus que vai direcionar a sua vida. Todos os dias, quando você sai para trabalhar, dentro do seu casamento. Quando o nosso casamento não tem Jesus, sabe como é? É uma baderna. Quando tem Jesus, você está passando por um problema, aí, de repente Jesus está lá, você está na... Cá, pastor, você é bom de casamento? Você briga bastante? É. Fala a verdade, que eu chamo uma mulher aqui. Ixi, pela cara dela. Quem briga mais, você ou ela? Ela briga sozinha. É, briga sozinha. É sempre a culpa da mulher. Quem está dizendo é ele. Eu em casa, eu que sou ruim. Eu que brigo. Imagina. Está aqui os dois
E começa aquele negócio, aquela briga, aquela discussão, começa a esquentar. Primeira palavra que vem na boca: vou embora. Como é que é? Chega, já deu. Chega, já deu. Tô largando. Como é que mais? Tô de saco cheio, você é chata demais. Eu do senhor ia no Burger, pegava o lanche que tá dando pros calvos lá e dava de presente para ela hoje. Eu pegava o lanche, cara, de graça para quem não tem cabelo, você viu não? É mó fila. Tem careca assim, vai, né? Demais. E começa o calor. Aí sabe o que? Aí você vai conversar com alguém que não tem direcionamento, sabe o que ele fala? Não. Ele vai falar daquilo que ele tem. O ser humano só pode dar aquilo que ele tem. Mas de repente, sabe, você passa por luta, mas você está conectado com Deus. Aí de repente dá um estalo, fala assim, ó, fala com o pastor. Aí você vem e o pastor fala, ó, seguinte, a direção é essa. E aí faz aquilo que estava perdido. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida. Se tiver morto, eu ressuscito. E se tiver sem vida, só pode dar vida quem tem. Sabe por que o mundo não pode dar nada para você? Porque ele é morto. Só quem é dono da vida pode dar vida. Só quem é dono da vida pode te trazer vida. Ou seja, esse Jesus precisa estar aqui. Mais do que um culto, mais do que simplesmente assistir uma religião. Ele precisa nascer dentro de nós. Quando o Espírito Santo foi falar com Maria, ele falou, olha, Maria, você vai gerar um filho. E você não vai ter relacionamento com o homem humano. E ela falou assim, peraí, não estou entendendo. Como é que é assim? Para nascer um filho, tem que ter aquela intimidade, né? Brincar de casinha. Eu nem casei ainda. Ele falou, o Espírito Santo vai vir, vai te envolver, e você vai engravidar desse Espírito, e ele vai nascer aí dentro de você. Na verdade, ele estava dizendo para Maria do que ia acontecer, mas também estava nos ensinando hoje que o verdadeiro nascimento é quando o Espírito Santo te envolve. Primeiro ele vai te engravidar, e quando ele te engravidar da presença dele, ele vai começar a gerar dentro de você, até que ele nasça. Por isso a expressão, todo nascido de Deus vence. Sabe o que Jesus faz para tirar o medo dos discípulos e trazer a paz? Sopra o Espírito Santo. Porque uma vez que o Espírito Santo entra na sua vida, você é mudado num novo homem, numa nova mulher. Há uma mudança. Quem é mãe? Quando você engravidou, deixa eu ver quem é mãe. Levanta assim. Quando você engravidou, houve mudança em você? Hã? Sim ou não? Tá lá, o pai e a mãe. Vou falar de mim que eu estou mais parecendo a mãe. Imagina. Fui comprar camisa onde o rapaz falou assim, apóstolo, se eu perder mais uns 4 quilos, o senhor fica bom. Aí ele falou, se eu quer emagrecer, eu comprar uma camisa nova. Eu falei, quero comprar camisa nova. Emagrecer não dá? Quando você, mãe, está gerando, primeiro mês, segundo mês,
Terceiro mês você já começa a descobrir que tem algo diferente. Não é assim? No quarto você já tem certeza que tem algo diferente. No quinto os cabelinhos já começam a ficar brancos. Porque tem algo diferente. Não é? E quanto mais vai passando o tempo perto de coroar, você sabe que ali tem e que está sendo gerado alguém. O pai muda. Hã? Não muda não? Ué, mas não foi ele que fez? O pai também não tem mudança não? Tem mudança o pai? Fisicamente. Nada. Porque não está gerando nele. Por mais que ele está lá apaixonado, ele fala, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Eu estava no shopping esses dias, está lá o pai com a criança começou, vai com sua mãe. Não deu 3 minutos. Ele pegou a criança, toma, cuida aí, vai com sua mãe. A mãe... E continuou o negócio para fazer. Mas gerou aonde? Vou encerrar aqui. Há 2 tipos de pessoas na igreja: o que querem gerar o Espírito Santo e o que querem só acompanhar o nascimento. Quando você só acompanha, Jesus passa e você nem vê. Mas quando nasce, quando Jesus nasce dentro de você, é para você. Nunca vai faltar peixe na sua vida. Nunca vai faltar direcionamento. Nunca. Nos seus momentos difíceis, porque eu não estou falando só de momentos bons, nunca vai faltar a presença dele para te acompanhar. Sabe como Jesus colocava o discípulo amado? A Bíblia diz que ele colocava nos ombros dele aqui, ó, recostava nele. Tem momento que tudo que a gente precisa é só no carinho de Deus. Tem momento que não adianta Deus te enriquecer, você vai perder tudo no outro dia. Por quê? Porque quando a gente não está bem aqui, dinheiro não vale nada. O que adianta você ganhar um caminhão de dinheiro, ficar, Deus falar, te deixar rico de um dia para o outro, mas você não ter saúde? Ele é o balanceamento da nossa vida. Quando ele disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ele está dizendo, olha, ter vida é a área que está morta aí na sua vida. Eu vou te prover. Você não tem nada para me oferecer, mas eu tenho pão, tenho peixe, eu tenho aquilo que você precisa. O que você precisa? Jesus não podia estar fazendo um churrasco de picanha naquela hora? Hã? Diz que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se colocar no lugar, sim ou não? Eu não gosto de peixe. Se fosse eu não estaria pescando, eu estaria procurando uma picanha. E quando eu chegasse, Jesus ia prover o quê? É que eu não gosto de peixe. Tá lá a picanhazinha assando. Mas o que Pedro foi procurar no rio? O que Jesus estava oferecendo para ele? Aquilo que você não encontrou lá entre os mortos, aquilo que eu tenho para te dar. Aquilo que você não encontrou lá nos mortos, é para alguém aqui, tá? Aquilo que você não encontrou lá fora, aquilo que o mundo não pôde te dar, Jesus está dizendo, eu tenho para te oferecer. Sabe que o melhor é que ele não oferece de qualquer jeito. Sabe como que ele oferece? Quando os discípulos estão vindo com a rede, estão vindo com os peixes tudo trazendo sem limpar, porque peixe tu tem que limpar, não tem? Jesus disse assim, tranquilo, irmãozinho, ó, sei que vocês trabalharam a noite toda. Um peixinho? Aqui, ó. Tem um pãozinho também. Tá assadinho, já tá limpinho, prontinho, só esperando você. Ressuscitou o 3º dia e disse, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você
vida, glória a Deus. Saia do automático. Para de viver tentando dar direção para a sua vida. Jesus já te tirou dos mortos, te chamou entre os mortos. Não adianta. Tentar viver entre os mortos para você hoje é viver sem direção. GPS quebrado. Deixa ele direcionar você. Amém? Ele disse assim: toda vez que você comer do meu corpo, beber do meu sangue, sangue é vida. E o corpo? Palavra, direcionamento. Quando você está conectado com Deus, você entende que a Santa Ceia é uma das coisas mais importantes da sua vida. Por quê? Porque a cada ceia Deus está te dando palavra de direcionamento. E está renovando a sua vida. Está renovando o Espírito dele na sua vida. Renove-se. Alegra a sua alma. Deixa Jesus operar. Deixa ele guiar um pouquinho você. Deixa ele ser o seu GPS. Já tentou de todas as maneiras, já tentou com a força do seu braço, já tentou da sua maneira. Deixa agora da maneira dele. Você vai ver o que falta ainda para ser cumprido na sua vida vai se cumprir mais rápido do que você imagina. Mas não tome a frente do GPS. Não tome. Sabe o que acontece quando a gente toma a frente do GPS? A gente não sabe o que está por vir. Não é assim? Esses dias eu estava saindo lá do Tatuapé. Coloquei no GPS e o caminho mais próximo para mim chegar aqui é aqui pela Ayrton Senna. Falei, preciso chegar na igreja rápido. Vou pegar Ayrton Senna, que a Ayrton Senna você acelera um pouquinho e você chega mais rápido. O GPS falou assim, ó, vai pela Fernão Dias. Falei, Fernão Dias, pegar a Dutra não tem muita lógica, né? Vai demorar mais. Aí eu falei, Ayrton Senna, estou acostumado, para mais anda. O GPS estava dizendo, não vai. Entrei na Ayrton Senna, o GPS falou assim, recalculando a rota, vira para a direita, 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 vira para a direita. Não, eu vou por aqui mesmo. Teimoso, orelhudo, jumento. Quando eu acelerei, só vi as luzinhas acendendo. Olhei, tinha uma meia dúzia fora do carro parado. Desliguei o carro. O rapaz falou para mim, ó, faz 40 minutos que eu estou esperando aí. Teve um acidente lá na frente. Não tem nem previsão de saída. Olhei para trás, já tinha uns 30 atrás também. Peguei o GPS e falei assim, te amo. Nunca mais. Jesus é assim. Tem hora que ele está dizendo para você, não vai por aí. Não faz esse negócio. Não se mete nesse relacionamento. Ai, é a tampa da minha panela, mas está furada a panela. É a metade da minha laranja, mas a outra está podre, irmã. Ah, mas eu estou apaixonado. Vai, então, vai, segue o GPS resolvido. Tem hora que Deus está dizendo, rapaz, ó, você só enxerga até a rua dali. Eu sei o que você vai encontrar quando você virar para a direita. E você está dizendo, e senta o pé. Aí quebra a cara e fala, Ele só deixou isso acontecer comigo. Só tenho filhos. Eu não podia ser Deus não. Se sou eu, descia na mesma hora e dizia, falei, Oreilton, te mandei o GPS.
Falei para você, não vira para a direita, você virou. Quando você sai do direcionamento de Deus, você está dizendo, pode deixar que eu sei para onde estou indo. Tem hora que a gente não quer. Tem hora que a gente vai olhar e vai dizer assim, Deus já falando, não toma essa gravata do pastor Ender. Não. Só que Deus não vai impedir você de tomar. Ele só vai te avisar. Não. Eu vou te dar um. E aí você vai lá, arranca a gravata, vai te. É que eu quero muito, sabe por quê? É uma jacara italiana. Aí quando você. E acontecem umas coisas no meio do caminho que parece que não é para você pegar aquilo, não quer sair. Aí quando você pega, aí você vai. Ai, minha jacara italiana, aí você assim. É um jeca brasileiro. Mas você foi avisado, não foi? Sim ou não? Você teve sinais. Você não quis o direcionamento de Deus. E aí reclama que o mar não está para peixe. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Procure se satisfazer. Pastor, está chorando a gravata? Procura entre os vivos. Procura entre o vivo. Satisfaça a sua vida em Jesus. Você vai viver a melhor vida que você já viveu. Você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Quantos entenderam aqui? Vamos orar? Eu vou pedir para os obreiros servir para você o corpo e o sangue de Cristo. E hoje, a importância de você comer do pão e beber do sangue você está recebendo hoje direcionamento, e hoje você está recebendo palavra para a sua vida, e está recebendo vida quando você beber o cálice. Quem estava tentando? Você não sabe. Você pode ter entrado morto, mas vai sair vivo. Você pode ter entrado nessa casa hoje vazio, mas vai sair cheio. Triste, vai sair alegre. Com medo, Deus vai te dar paz. Quem entendeu? Ele venceu a morte. Está vivo. Ressuscitou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Amém? O mundo considera ele como um bandido morto. Nós consideramos ele como aquele que está acima de todas as coisas, aquele que venceu a cruz, aquele que foi trocado por um bandido, não tinha pecado, era inocente, entregou a própria vida por amor de mim e de ti. Esse é o Jesus que nós pregamos. O dele está na cruz, o nosso está passeando aqui hoje no nosso meio. O deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não sente cheiro. O nosso vive. Quem está vivo aí? Quem está vivo aí? Faz assim, ó. O nosso respira porque está vivo. O nosso mexe porque está vivo. Nosso Jesus não está corgado, não está preso numa cruz. Ele está vivo para nos dar vida. Amém? Fica de pé aí onde você está.
Em nome de Jesus. Por favor, obreiros.